Shalom! Que Deus abençoe vocês aí, né? Mais uma etapa de se ajustar a câmera. Mais um dia aí para estudarmos a teologia do Antigo Testamento. Ok? Então vamos para mais uma etapa desta linda, brilhante, maravilhosa disciplina que nos ajuda a entender o texto sagrado, aí, as escrituras sagradas, o Primeiro Testamento, né, que é o Antigo Testamento aí, que nós damos o nome. Nós não, né, quando a gente entra no mundo cristão já vem esse conceito aí, essa palavra, né? Dois testamentos e o Antigo Testamento. Então, como eu já conversei com vocês em outro vídeo, a teologia ela tem uma natureza. Qual é a natureza da teologia? Sim, não há uma unanimidade no que diz respeito à natureza da teologia do Antigo Testamento. Então, isso daí nós não temos, ok? O que nós temos é várias definições do que é a natureza da teologia do Antigo Testamento e podemos nos posicionarmos diante de uma natureza. Para mim, né, essa natureza da teologia do Antigo Testamento é normativa e descritiva, tá? Então ela tanto descreve como ela é normativa também. Hoje eu vou falar sobre os métodos. O método da teologia do Antigo Testamento, ou os métodos. Anteriormente eu havia falado de 5 métodos de estudo do Antigo Testamento. Esses 5 métodos aí foram constatados pelo Gerhard Hasel, ok? O próprio Hasel, depois ele vai estruturar, vai fazer uma reestruturação desses 5 métodos e vai dobrar o número deles. Passa a ter 10 métodos. Então, quem faz esse apontamento é o autor chamado Gerhard Hasel. Então, eu vou citar os 10 métodos, posteriormente eu vou explicar cada um deles, tá? Então, olha só, nós temos um método da teologia do Antigo Testamento, com o uso, com o mesmo estilo, forma metodológica da teologia sistemática da teologia ortodoxa. Segundo método, o método tema central. Terceiro, o método recital. Quarto, o método de palavra-chave. Quinto, o modelo de história da tradição. Aqui vai entrar o Religionsgeschichte do von Rad, tá? O que é isso? Religionsgeschichte é história das tradições religiosas. Tá? A teologia mais como uma história, o Antigo Testamento mais como uma história, e não como algo teológico que tenha total validade como sendo palavra divina. E assim, depois eu volto a explicar esse método aí. O sexto, o método canônico, que possivelmente aqui o expoente é o Vos, que é o pai da teologia bíblica entre os teólogos reformados. O sétimo método, o sétimo método vai ser levantado pelo... deixa eu pegar o livro aqui. Parei no canônico, né? No sexto. Depois tem um método temático dialético, tá?
tem os métodos críticos e tem o método da nova teologia bíblica. O nono e 10º, a teologia canônica múltipla do Antigo Testamento. Que foi o que eu coloquei ali como sendo o sexto. Repetiu. Bom, vamos explicar método por método agora. Tá? Bom, primeiro método, como eu falei, ele é da teologia do Antigo Testamento. Esse método aqui ele se utiliza da mesma estrutura da teologia sistemática, tá? Antropologia, teologia. Ele utiliza esses assuntos e a partir disso eles vão construindo o conhecimento teológico dentro dessa perspectiva aí. Segundo o método do tema central, né, quem vai fazer uma abordagem assim é um livro muito bom, interessante, que traz como tema único a aliança. É o Walter Eichrodt, ou Eichrodt, né? O meu alemão não é muito bom, deu para perceber. Ademais, eu não sei nada de alemão. Então esse aqui, ó, esse cidadão aqui, Walter Eichrodt, é o nome dele, tá? Um livro espetacular. O que ele vai fazer? Vai trabalhar nesse volume aqui de quase 1000 páginas. Ele vai trabalhar com o conceito de Berite, que é a aliança, tá? A aliança. É isso que ele vai utilizar. Então o tema central dele é o Berite, é a aliança. Berite é a palavra hebraica, mas não é suficientemente... não responde suficientemente todos os dados aí do Antigo Testamento, ok? Mas é um método de estudo, né? A pessoa elege no Karl Eichrodt, ele elegeu a aliança como tema central e daí foi e trabalhou naquele textinho ali, de 1000 páginas. O método recital ou diacrônico, né? Ou história da salvação. Então, esse método aqui, ele trabalha com o recital, aquilo que sempre a Bíblia está trazendo, que a gente, na outra parte, estudou como credo, né? Como sendo uma reafirmação da crença ou de quem é Deus, o que ele fez, né? Pelo seu povo escolhido. Tá? Esse método aqui, ele utiliza os credos, né? Os credos que nós estudamos na aula anterior. Ele vai usar todos esses credos e, a partir disso, ele vai traçar a história da teologia de Israel, desde o período do início até o período monárquico. Não saberia dizer se é pós-monárquico também. Então, assim, suas fraquezas são que consiste principalmente no relato da história da salvação de Israel e que seu sistema não importa a literatura de sabedoria. Isso não inclui que a literatura de sabedoria quer passar em termos de ensinamento. O quarto método da palavra-chave é sustentado por livros teológicos que estudam palavras sobre, por exemplo, problema, a falta de ligação entre uma palavra e outra, o contexto original, né, que nós falamos aí que é o Sitz-im-Leben. Muito se pode colher sobre um conceito teológico pelo uso da etimologia do uso de uma palavra hebraica ou grega, mas esse método de palavra-chave é inadequado para apresentar todas as alternativas, né, todos os vieses aí da mensagem veterotestamentária. Depois tem um método da história da tradição, né? É aqui que entra aquele movimento Religion, Geschichtsschule, que é a história das tradições religiosas, e o expoente aí é o Gerhard von Rad, tá?
que é esse método? Ele narra a história da salvação, a história da religião, a história da salvação, mas o que está por trás é a história da religião, tá? Então, assim, o Conrad, ele vai valorizar nesse método mais aquilo que foi produzido oralmente, ou uma tradição que não é só na tradição escrita, mas ele tenta, através do Sitzenleben, através do seu contexto, entender a teologia a partir disso, tá? Então ele vai buscar muita informação em livros de arqueologia ou em outros livros de história antiga, sobre as religiões existentes em Israel no período em que o Antigo Testamento estava sendo aí escrito, né? O Antigo Testamento vai demorar 1000 anos para ser escrito, né? Entre vários autores no período de 1000 anos. Então ele busca, o esforço desse método é fazer isso aí, tá? Depois nós temos mais métodos aqui. Nós temos o método da formação da tradição, que é o Guise, que é o autor que vai trabalhar com esse método. Ele vai explicitar na sua obra as tradições que foram sendo estudadas aí para formar a sua teologia do Antigo Testamento. Depois nós vamos ter aí o sétimo, né? O método temático dialético, que é representado por 3 proeminentes estudiosos do Antigo Testamento. Quais são eles? O Samuel Terrien, o Klaus Westermann e o Paul Hanson. Então esses 3 estudiosos ele têm apresentado uma dialética predominante. O que é dialética? Dialética é a arte do argumento dos opostos, né? O sim e o não, né? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Isso vai ser o trabalho deles. Cada um, dentro da sua competência e habilidade, vai trabalhar, por exemplo, o TRN ele vai utilizar nesse método a palavra ética e estética. O Westermann vai falar de livramento e bênção. E o Hanson vai falar de teleológica e cósmica. Então esses são os métodos aí. São os 3 expoentes aí da teologia do método temático dialético. E os métodos críticos recentes da teologia do Antigo Testamento, esse é mais uma nova categoria aí que o Hazel vai apresentar aos estudantes e pesquisadores do Antigo Testamento, né? O grande expoente aí desse método aí é o James Barr e o John J. Collins, né? Que eles escreveram aí um livro sobre o Antigo Testamento de uma forma crítica. No novo método da teologia bíblica, esse método ele vai lidar com o problema da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? O Brevard Childs é o possível grande pensador que utilizou aí esse método, ok? Ele vai mais fazer uma teologia do Antigo Testamento que do Novo Testamento, nesse método aqui que eu apresentei. E o 10º método é o método da teologia canônica múltipla do Antigo Testamento, tá? Então esse método aí é um resumo da concepção da teologia do Antigo Testamento, adotado pelo Gerhard Hazel. Ele entende que a teologia do Antigo Testamento deve estar ligada à forma canônica final. Então ele não trabalha com cânons. Cânon 1, cânon 2. Não, ele trabalha com um único cânon, que é o cânon do antigo cânon bíblico, sem distinção de testamentos. Ok? Então aí eu apresentei para vocês
os 10 métodos aí que nós temos à disposição hoje para estudarmos o Antigo Testamento. Mas, professor, qual é o método que você utiliza? Eu, no meu caso, eu utilizo. E tento descrever aqui. Eu utilizo o método teológico quantificado, né, que é o método apresentado aí na obra do Ralph Smith, que é estudar por temas. Conhecimento de Deus, o homem, bênção nos últimos dias, naqueles dias, ética e etc. Tentando, sempre partindo do viés, sempre contando aí com um método histórico-gramatical, com a interpretação histórico-gramatical, ok? Bom, a tarefa da teologia do Antigo Testamento é repleta de todos os tipos de dificuldades. Então, não é quem vai postular em criar uma teologia do Antigo Testamento vai encontrar muitas dificuldades. Por exemplo, nos elementos que eu vou pontuar para vocês aqui. Primeiro grande problema, dificuldade, de que todos esses métodos vão encontrar, está ligado às questões textuais. Nós não temos o texto original. Nós não temos aquele texto que saiu da pena do escritor, né? Nós temos aí cópia. As questões históricas, eu já pontuei isso aí, sempre pontuo para vocês, né? Que é uma negação histórica aí, arqueológica, sobre determinadas personagens bíblicas, literárias, hermenêuticas e mesmo teológicas. Quando a gente estuda a parte teológica do Antigo Testamento, ou que está sendo postulado em termos de interpretação, o ensino de Deus, muitas vezes nós não temos todas as respostas. Nós não temos nenhum método que vai ter todas as respostas. Então existe uma dificuldade nesse aspecto também. Mas ela é necessária e pode ser gratificante. Uma teologia do Antigo Testamento deve ser bíblica. Que é isso? Ela deve ser bíblica em conteúdo e em forma o máximo possível, para não contaminá-la. Deve ser sem contaminação aí das querelas acadêmicas que nós temos aí no mundo pós-renascimento, que entrou aí em ampla disseminação ou influência da teologia pelo viés racionalista. Então, tem que deixar o seu conteúdo bíblico o máximo possível. Deve se limitar basicamente aos dados apresentados pelo Antigo Testamento. Então, deve incluir todo esse Antigo Testamento no seu escopo, mas concentrar-se nos aspectos repetitivos, penetrantes e normativos da fé israelita, né? Então, é isso que essa deve ser a postura do teólogo do Antigo Testamento. Deve pregar todos os instrumentos hermenêuticos modernos disponíveis ao estudante do Antigo Testamento. Quais são esses instrumentos que são disponíveis a todos nós que estudamos aí o Antigo Testamento? Com muito cuidado, mas é essencial a gente entender a questão do criticismo ou da crítica bíblica, tá? Crítica textual, crítica literária, entender assim a história das tradições, né, das tradições religiosas. E temos aí vários autores que vão ao encontro disso aí, né? Tem que ter maturidade teológica e cristão o suficiente para ler e entender aí, fazer suas opções sem que as suas convicções de fé sejam abaladas. Mas o que eu quero dizer é que está aí, quem quiser compreender melhor, só ir atrás dessas obras aí. Von Rad, Gerhard Hasel, Klaus Westermann, Barth e etc., né? Tem vários autores aí que escrevem muito bem e dá para a gente aprender bastante.
Uma outra constatação são as descobertas da arqueologia, né? Principalmente aí com os manuscritos das cavernas do Mar Morto. Isso é importante. Pode, com frequência, ser úteis na reconstrução da vida e da religião de Israel e de seus vizinhos. Vai nos dar alguns caminhos, não respostas acabadas. Para desenvolver uma teologia abrangente do Antigo Testamento, é preciso considerar vários aspectos, vários livros, várias fontes que o Antigo Testamento tem em comum, né? Vou citar uma. Utilizar a epopeia lá, o Gilgamesh, né? A epopeia de Gilgamesh. Que foi essa epopeia, esses manuscritos foram encontrados lá quando eles descobriram a biblioteca do Assurbanipal. Ok? Antes de tudo, enquanto estudantes, enquanto pessoas que têm interesse em entender essa mensagem do Antigo Testamento, precisamos parar neste ponto para refletir sobre as opções metodológicas apresentadas neste capítulo. Tá? Vocês têm a liberdade de escolher a metodologia que melhor convém. Que forma cada um daria para uma teologia plenamente desenvolvida? Qual delas seria melhor? As chaves fornecidas pela própria Bíblia dão informações suficientes para dar forma a uma teologia veterotestamentária. Ok? Então, com isso eu termino essa parte da natureza. Da teologia do Antigo Testamento. Que Deus abençoe a vida de vocês.